Em coletiva de imprensa, após pronunciamento a respeito de ações concernentes à proteção da Amazônia, o vice-presidente da República, General Mourão, respondeu a um questionamento de um jornalista da CNN referente à declaração à nação emitida pelo presidente Jair Bolsonaro. Na nota, o chefe de Estado comentou recentes conflitos com Alexandre de Moraes, ministro do STF. O vice-presidente salientou: "Deixei clara minha visão de que, nesta tensão que havia sido estabelecida entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, competia a ambos buscar uma forma de distensionar, apaziguando os ânimos e cedendo. Cada um ceder em nome da harmonia geral do país. Não é bom o país ficar em uma situação em que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã." Dessa maneira, o general foi enfático ao elogiar a conduta do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tomou a iniciativa, ele teve a grandeza moral de entender e colocou por escrito que ele usou palavras fortes e foi tomado pela emoção do momento, pelo calor da disputa e fez o seu mea-culpa. Ele teve uma conversa preliminar com o ministro Alexandre de Moraes. Consequentemente, vejo um caminho aberto para que se retome o diálogo entre os poderes, um diálogo respeitoso, cada um atuando em sua esfera de atuação e, consequentemente, retomando o caminho normal do país. Outro sim, o oficial manifestou o desejo de que tal decisão contribua para o progresso do Brasil. Tenho fé que isso vai acontecer e vamos prosseguir buscando os objetivos que o governo tem. Assista. Com Caio Junqueira, da CNN. General, boa tarde a todos. General, permita fazer uma pergunta sobre política, tá? O presidente Jair Bolsonaro ontem divulgou uma carta à nação, na qual sinaliza ali uma pacificação, harmonia entre os poderes. Queria sua avaliação sobre a carta, por favor. Perguntar se o senhor acha que a crise institucional entre os poderes, especialmente do Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, acabou, e se é possível, tendo em vista o histórico aí do presidente, acreditar que ele de fato vai recuar. Tudo bem, Caio, obrigado aí pela pergunta, né? Eu desde o começo, né, vamos lembrar que na quarta-feira de manhã, quando a gente embarcou, vocês conversaram comigo, e eu deixei claro a minha visão de que nessa tensão que havia sido estabelecida entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, competia a ambos buscarem uma forma de distensionar, apaziguando os ânimos e, vamos dizer o seguinte, cedendo, né? Cada um ceder em nome da harmonia geral dentro do país, porque não é bom para o país ficar numa situação onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O presidente tomou essa iniciativa, então o presidente Bolsonaro, ele teve a grandeza moral de entender e colocou por escrito que ele usou palavras fortes, que ele foi tomado ali pela emoção do momento, o calor da disputa, vamos falar assim, e fez o seu meia-culpa. Tenho entendido que ele teve uma conversa preliminar com o ministro Alexandre de Moraes, consequentemente eu vejo um caminho aberto para que se retome o diálogo entre os dois poderes, o diálogo respeitoso, cada um atuando na sua esfera de atuação, e consequentemente diminuindo a tensão no país e fazendo com que as pessoas retomem o seu dia a dia normal e deixem de abrir os jornais ou assistir a televisão todo dia esperando qual é a briga de hoje. Então eu tenho fé que isso vai acontecer e vamos prosseguir buscando os objetivos que o governo tem. Tá bom? Finalizando a nossa coletiva desta tarde, a jornalista Márcia, da TV Brasil, fará também a sua pergunta referente à viagem dos embaixadores à Amazônia Oriental. Boa tarde, vice-presidente. Para encerrar, eu queria que o senhor me falasse como que fica a expectativa do Conselho agora para o futuro, como política de Estado, se outras missões como essas estão previstas para adiante. Márcia,
Nós tivemos um grupo aqui que aceitou o nosso convite. Tem uns aqui que são rap de missão, né? Que eles gostam de vir à Amazônia, né, Ibanes? Tivemos outros que vieram agora pela primeira vez, né? O nosso embaixador japonês deixou claro nas palavras dele, né, a quantidade de vezes que ele já teve aqui na Amazônia, né? E existem outros, né, que também, né, nós vamos buscar num futuro próximo trazer para um outro tipo de, vamos dizer assim, de giro, né, permitindo com isso que um número cada vez maior dos representantes de países amigos, né, tenham conhecimento do que ocorre aqui na Amazônia. Eu considero fundamental e sempre pautei, né, a minha vida por isso, a transparência, a verdade, a lealdade nos propósitos e da forma como a gente tem que atuar, é o melhor remédio para que a gente se entenda e para que a gente, né, atinja os objetivos comuns que todos temos aqui. O objetivo comum é nós temos uma Amazônia preservada, protegida e desenvolvida, gerando emprego e renda para quem vive aqui e, obviamente, né, gerando muito mais riqueza para o nosso país. A visita dos chefes de missão diplomática à Amazônia Oriental é parte dos esforços do Conselho Nacional da Amazônia Legal para apresentar a realidade da região ao público nacional e estrangeiro. Hoje encerramos uma viagem de 3 dias ao estado do Pará, com atividades em Carajás, Altamira e aqui em Belém. Em nossas visitas e reuniões, procuramos abordar com total transparência alguns dos principais desafios desta região aqui, que é a mais povoada da Amazônia brasileira. Para preservar, proteger e desenvolver a Amazônia, é preciso, antes de tudo, conhecer a região. É por isso que o Conselho convidou embaixadores de países amigos para ver de perto essa desafiadora realidade. Esta é a segunda etapa de uma iniciativa que teve início em novembro do ano passado, quando acompanhei outro grupo de embaixadores à Amazônia Ocidental, onde conhecemos os esforços de todos os níveis de governo em Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, lá no estado do Amazonas. As visitas ao Ocidente e ao Oriente da Amazônia nos revelam uma região imensa e complexa. Na Amazônia Ocidental, sobrevoamos extensas áreas de mata intocada e testemunhamos, por exemplo, o empenho do Estado brasileiro para oferecer atendimento à saúde indígena em um dos rincões mais isolados do país, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no extremo noroeste do Brasil. Aqui no Pará, o estado que eu destaco que é o mais populoso da região norte, encontramos uma situação bastante diversa. Os chefes de missão diplomática tiveram a oportunidade de conhecer grandes projetos de mineração e geração de eletricidade limpa, investimentos privados na expansão da bioeconomia, além de alguns dos mais avançados centros de pesquisa dedicados à realidade amazônica. Nossos convidados estrangeiros puderam conversar com cientistas, empreendedores, produtores rurais, gestores públicos e privados, que se dedicam diariamente a conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação da biodiversidade e a inclusão social. Nos dias 8 e 9 de setembro, visitamos as operações da Vale em Carajás e a usina hidrelétrica de Belo Monte em Altamira, 2 empreendimentos de grande porte que adotam tecnologias de ponta para minimizar os impactos ambientais e sociais de suas operações. Em ambos os casos, as empresas procuram contribuir para a preservação da mata nativa e a qualidade de vida das comunidades de seu entorno. Ao sobrevoarmos as regiões do Carajás e a Volta Grande do Xingu, avistamos um verdadeiro mosaico de florestas protegidas, comunidades indígenas e ribeirinhas, além de terras cultivadas, pastagens
e áreas que já foram atingidas pelo desmatamento. Quero ressaltar que em todo esse trajeto, em nenhum momento nós encontramos área de queimada. Então, isso é para deixar claro, existe queimada na Amazônia? Existe, mas não é em toda a região amazônica. Nós voamos em extensa área aqui do Pará e não vislumbramos nenhuma dessas atividades. Vimos como a Floresta Nacional dos Carajás se destaca como uma exitosa parceria público-privada para a preservação da biodiversidade. Ao chegarmos em Belém, fomos recebidos pelo governador Helder Barbalho e sua esposa Daniela, que ofereceram aos chefes de missão diplomática uma amostra da gastronomia, da cultura e da hospitalidade paraense. Em Medicilândia, visitamos uma fábrica recém-construída para o beneficiamento de amêndoas do cacau. O investimento pioneiro agrega valor aos produtos da floresta e contribui para as prioridades do Conselho no sentido de fomentar as cadeias de bioeconomia na região. Neste terceiro e último dia da visita, a comitiva conheceu 2 dos maiores patrimônios científicos de nosso país. Na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, nos mostrou alguns dos laboratórios do Instituto Evandro Chagas, em Ananindeua, um centro pioneiro e referência internacional em desenvolvimento científico para a defesa da vida na Amazônia. Esse instituto, há 85 anos, investe em ciência, tecnologia e inovação para proteger a saúde humana contra as doenças e agentes infecciosos que habitam as florestas quentes e úmidas da região. Finalmente, não haveria local mais propício para encerrar esta visita do que o Museu Emílio Gueldi, o principal centro de pesquisa sobre a natureza e as sociedades da Amazônia, com mais de 150 anos de história. O Parque Zoobotânico e o acervo do museu são referências obrigatórias para todos que se propõem conhecer a Amazônia. A agenda dos últimos 3 dias foi elaborada com o objetivo de expor a profunda interdependência entre as ações de proteção, preservação e desenvolvimento aqui na região amazônica. Em áreas de ocupação humana consolidada, como aqui no Pará, a geração de emprego e renda é essencial para conter a exploração predatória e as atividades ilegais na floresta. As iniciativas que tivemos oportunidade de visitar alinham-se às prioridades do Conselho Nacional da Amazônia Legal: o combate ao desmatamento ilegal e outros ilícitos ambientais e fundiários, o ordenamento da ocupação territorial, o estímulo à inovação e à bioeconomia e o acesso a fontes de financiamento nacional e internacional, sejam públicas ou privadas. Agradeço a atenção de todos, colocando-me com os demais representantes do governo à disposição para responder perguntas sobre a viagem e as ações do Conselho Nacional da Amazônia Legal.